Bom dia, torcedor, bom dia, torcedora. A gente começa destacando o Cruzeiro, final de semana de Brasileirão. E nós teremos neste domingo o time celeste no Gigante da Pampulha. Não é isso, repórter Rubem Júnior? Cruzeiro finaliza a preparação neste sábado para duelo de amanhã contra a Chape. Dúvida no ataque, casa cheia na Pampulha. Rodada que vai continuar no domingão às 16h. Nós teremos Cruzeiro e Chapecoense. Repórter Rubem Júnior já conosco aqui com as informações do time celeste. Cruzeiro que vem de uma semana positiva, um grande jogo lá na Argentina. Agora quer pontuar também no Campeonato Brasileiro para seguir subindo posições na tabela. Cruzeiro terá 2 jogos em casa pelo Brasileirão até a pausa para a Copa do Mundo. Uma oportunidade de ouro para somar pontos importantes. Mineirão que vai estar cheio para esse duelo contra a Chape. Não é isso, Rubens? Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia, bom sabadão, Nação Azul. É amanhã, hein? 16h, casa cheia, expectativa pra casa dos 50 mil torcedores no Mineirão. É o penúltimo jogo do Brasileirão antes da parada pra Copa do Mundo. O Cruzeiro vai ter um encontro com o torcedor esta semana, não só contra a Chape, mas depois também contra o Barcelona de Guayaquil e o jogo contra o Fluminense. Aí sim, entra naquele período de férias. Para o jogo contra a Chapecoense, Cruzeiro não tem Arroio, dificilmente terá Bruno Rodrigues. Apuramos que vai tendo essa concorrência para a vaga do Arroio o Sinisterra, atleta que tem 8 jogos nesta temporada. O último jogo como titular foi contra o Bahia. Tem o Kenji, né, que teve aquela participação importante no gol contra o Bahia em Salvador. Tem o Wanderson, que foi titular, né, contra a Católica apenas no dia 15 de abril. Então, vamos aguardar, mas o Sinisterra, que pode ser o titular, pelo menos seria o titular no jogo contra o Boca, o Bruno Rodrigues, né, pelo seu poder ali de marcação, de ter uma intensidade, foi o escolhido. Nas demais posições, a expectativa para essa manutenção, o técnico Arthur Jorge, que vem acelerando baixo nas competições, e no Campeonato Brasileiro tem 5 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, um retrospecto fantástico do técnico português depois que assumiu o Cruzeiro. Sabadão de trabalho na toca. O Cruzeiro informou mais de 37 mil. Creio que neste sábado aí ultrapassa a barreira dos 40 mil. No domingo, mais 5 mil vendidos. Teremos aí um público entre 45 e 50 mil torcedores. Domingão, às 16h, o Cruzeiro encarando a Chapecoense, que é a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Preparação do Cruzeiro será encerrada à tarde na Toca da Raposa 2 e aí depois concentração. O técnico Arthur Jorge que precisa definir quem joga na vaga de Kenny Arroio. O Arroio ficou fora contra a equipe do Boca por causa da expulsão contra a Católica. No jogo com o Palmeiras, quando ele fez aquele gol e o Cruzeiro saiu na frente lá na Arena Barueri, ele acabou na comemoração, extravasando ali um pouco mais, recebeu o cartão amarelo, estava pendurado, fica fora também do jogo deste domingo. Quem sabe uma chance pintando para Sinisterra começar esta partida. Aí temos que aguardar dentro daquilo que sempre faz. O Arthur Jorge só define o time na pré-eleição no dia do jogo. Por falar em definir, o Cruzeiro definiu o futuro de 2 garotos do clube. Um é o zagueiro Pedrão, o outro é o lateral esquerdo William Fernando, que vinha jogando no Sub-20. William Fernando e Pedrão estão indo em definitivo para o Avaí. O Avaí que tem como diretor de futebol o Pedrinho Costa, que trabalhou no Cruzeiro nos tempos de Ronaldo. Ele que finalizou essas negociações com o departamento de futebol do Cruzeiro. E aí o Pedrão assinando um vínculo com o Avaí até o final de 2027 e o William Fernando, lateral esquerdo, assinando um vínculo com o Avaí até o final de 2028. O Cruzeiro mantém 40% dos direitos econômicos dos 2 jovens atletas. E aí vamos acompanhar como será essa questão aí desses 2 jogadores desenvolvendo lá na equipe do Avaí, para que o Cruzeiro no futuro possa ter aí alguma condição de receber algo nestas negociações. Com esse trabalho do Arthur Jorge,
Dá pra mirar Dá pra ter esperança, né? Dá pra ter esperança. O que a gente... É bom a gente só ressaltar, assim, o trabalho do Arthur Jorge está sendo um trabalho muito bom até agora. Tem que enaltecer o fato dele estar colocando a garotada para jogar no Cruzeiro. Sim. Bancou o Otávio, bancou o Cauã Pratos na direita, bancou o Jonathan Jesus. Se você pegar, agora que o Fagner voltou no último jogo, mas se você pegar o sistema defensivo do Cruzeiro, só o Fabrício Bruno era o medalhão, né? Apesar de ter jogado no Cruzeiro e tal, mas saiu e voltou. O restante é só garoto. Então, assim, ele fazendo esse tipo, ele não tem medo de colocar os meninos pra jogar. Isso é um ponto fundamental. E você pega aí do Kenan Arroyo, que é um garoto lá na frente. Mas, é só um alerta, porque às vezes pode empolgar, né? A gente empolga até na análise mesmo. Não se esqueça que vamos ter uma parada para a Copa do Mundo. E, exceto os times que cederam jogadores, e no Brasil foram poucos, o Grêmio cedeu o goleiro, o Santos o Neymar, o Flamengo cedeu 3 jogadores e o Botafogo cedeu 1. Inclusive tá para sair do Botafogo. Então assim, 4 times só que cederam jogadores. A parada vai permitir que todo mundo trabalhe a parte física, a parte técnica e ter uma janela no meio disso tudo. Então você pode contratar, você pode reforçar o seu time e pode perder jogadores. Então isso vai influenciar e muito o Campeonato Brasileiro. Não tenha dúvida disso. Isso vai mexer na tabela quando o campeonato voltar. Porque quem tiver dinheiro vai contratar. Quem tiver que perder jogador por proposta vai perder. E isso vai influenciar no campeonato. E o que impressiona também no trabalho do Arthur Jorge é o desempenho do time fora de casa, né? É uma sequência de invencibilidade grande. Principalmente porque os jogadores conseguiram entender o que ele está querendo. Porque o duro é quando você tem jogador que não entende o que o treinador fala ou não quer entender. Não estou falando que esse é o caso, só estou citando exemplos. E tem exemplo aqui do lado, né? Tinha jogador que não queria, acabou saindo e o time começa a dar uma engrenada. Então assim, o interessante é que os jogadores compraram a ideia do Arthur Jorge, acreditam nessa ideia e o time tendo essa performance aí, tanto dentro quanto fora de casa. Essa pegada de Campeonato Brasileiro e aí aquela situação. O Bruno Rodrigues, creio que não seja, o Rubens mesmo trouxe a informação, não caminha para ser titular nesse jogo contra a Chape. Aí fica pro Kenji ou o Sinisterra. E aí não dá para desfocar também, deixar de observar o jogo decisivo da Libertadores, né, Romano? Aí é o seguinte, a gente tem um grupo embolado, né? Que o grupo do Cruzeiro tá embolado, né? E ele tem uma briga direta agora, não briga direta, mas ele vai acompanhar uma briga direta que é Boca e Católica. Católica, sim. E ele recebe o saco de pancada do grupo até agora. Então assim, se ele tivesse garantido, ele poderia até dar uma segurada geral pro jogo contra a Chape. Mas ele não tá garantido. Então assim, resta saber o que ele pode fazer, mas sinceramente, com todo o respeito à Associação Chapecoense de Futebol. Mas o time reserva do Cruzeiro tem todas as condições de ganhar da Chape, porque a Chape está com um time muito fraco neste Campeonato Brasileiro. Aí, é aquele negócio de você pesar, né? Você quer esticar a corda demais no Brasileiro, sendo que vai ter a parada do Brasileiro, vai ter depois, e Libertadores vale classificação, eu não esticaria a corda no Brasileiro, não. Encara a Chape que é a lanterna desse brasileiro, com 9 pontos na competição, e essa situação do Bruno Rodrigues que não emplaca, né? O Bruno, depois que teve a saída do Cruzeiro, aquelas 2 lesões no Palmeiras, né? É impressionante, né? Ele faz um jogo legal, na estreia faz gol e tal, mas depois, e voltar de 2 lesões graves é complicadíssimo, porque mexe no seu físico, mexe no seu mental. É complicado. E sobre a situação do zagueiro Jonathan Jesus, ô Rubens? Pois é, o Jonathan Jesus é um atleta de 21 anos. O Cruzeiro pagou cerca de 8 milhões de reais na sua contratação junto ao Ceará. Já tem 20 partidas nessa temporada, 19 como titular. Hoje é uma peça fundamental no esquema tático, titular absoluto.
e apuramos que ele vem recebendo várias sondagens, mas nenhuma proposta na mesa para o Cruzeiro como teve no início do ano o Zenit da Rússia buscando a sua contratação. Então o Cruzeiro que tá, né, olhando também o mercado, tem aí o Igor Júlio do futebol da Inglaterra também na mira, mas o Jonathan é uma peça e o Cruzeiro não pretende negociar, a não ser que o valor, né, possa subir muito, mas o Cruzeiro recusou 10 milhões de euros ainda no início da temporada. São essas as negociações. Sobre negociação, uma última informação, o zagueiro Pedrão, que estava no Paphos, será emprestado, vem se recuperando de uma lesão na Toca da Raposa, vai ser emprestado ao Avaí. Tem que ficar atento no mercado aí com relação ao Jonathan Jesus, que ganhou espaço, conquistou espaço. Olhar clínico ali, cirúrgico do Arthur Jorge, né, Romano? Que encontrou um jeito de jogar, deu confiança pra ele, né? Ele mostrando o seu valor. Hoje, você não vê a zaga do Cruzeiro sem a presença dele. Você não consegue falar hoje, o Jonathan Jesus pode ir pro banco e tal. Pelo contrário, você vê que treinadores anteriores, a zaga era Fabrício Bruno e Vidalba. Hoje o Vidalba sequer é falado, né? E aí o Jonathan Jesus ganhou força e moral com o Arthur Jorge. Agora é saber qual vai a do Cruzeiro. E pra sair você tem que contratar, cara. Se for pra sair, você tem que trazer alguém do mesmo nível ou melhor. Exatamente. Cresceu bastante. O Jonathan Jesus fez um partidaço no jogo contra o Boca, jogo de muita pressão, né? Vai tendo sequência aí com o técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro finaliza a preparação neste sábado para o duelo contra a Chapecoense. Casa cheia para o jogo deste domingo, também na próxima quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Já mais de 37 mil torcedores garantiram presença para domingo e mais de 30 para quinta-feira. O Cruzeiro está encaminhando transferência para clube da Série B. E jovens defensores aí estão próximos de serem negociados. Pelo menos zagueiro Pedrão, de 22 anos, e o lateral esquerdo William Fernando, de 20, em definitiva ao Avaí. A equipe catarinense disputa a Série B aí do Campeonato Brasileiro, segunda apuração aí do Central da Toca, Samuca TV. Cruzeiro não receberá nenhum valor pelas negociações, mas vai manter um percentual de 40% dos direitos econômicos de cada atleta. Ainda conforme apurou a reportagem, Pedrão vai assinar contrato com o Leão da Ilha até o final de 2027, enquanto William Fernando firmará um vínculo com validade até o fim de dezembro de 2028. Pedrão e o William Fernando. Engraçado, o William Fernando até tinha expectativa de ser aproveitado agora, né? Mas... treinou, né? Eu queria entender um pouco mais do Pedrão, eu já esperava, né? Tava encostado, né? Assim, um cara que, digamos, né? O giro dele de ser utilizado no Cruzeiro, eu entendi que o giro dele acabou. Agora, o William Fernando me pega muito de surpresa. Mas muito mesmo, assim. E, pelo menos, é um tipo de negociação que, pra mim, dá a entender que o Cruzeiro, inclusive, vai complementar com lateral aí. E se, por exemplo, um Kaique ser negociado... aí, ó. 2, né? São 2 laterais. Né? Sem dúvida. Porque... Sem dúvida. E assim, e até então, o cenário pra gente é de que a possibilidade é boa, né? De ter uma negociação, pelo menos. O Cruzeiro estaria aberto a ouvir. Aquilo que a gente já Kaique discutiu, também. Eu não acho que o Cruzeiro tá assim querendo vender o Kaique de forma... Mas eu também não acho que o Cruzeiro tá assim, não queremos saber de vender o Kaique. Não, peraí. Tem interesse pelo Kaique? Deixa eu ver. Coloca aí na mesa. Eu acho que é essa postura que o Cruzeiro tá, inclusive, desde a primeira janela. Você quase... Gente, inclusive faltou isso aqui, ó, pra vender o Kaique. Naquela entrevista no HG, se não me engano, o Spindle fala que o Cruzeiro precisa de vender jogadores para se colocar como clube vendedor no mercado, né? Sim. Então eu acho que eles querem mais vender para isso, para abrir um caminho para ser um clube vendedor como Flamengo e Palmeiras e fazer grandes vendas aí a partir de então, mais do que só pelo dinheiro momentâneo, né? A minha visão é essa. Bom, e por falar em base, uma última aqui, Vitor Lamunieri e Ryan Leles, convocados aí para a seleção Sub-20, a convocação para amistosos contra Chile. O Cruzeiro será representado aí, pelo menos com o Vitor Lamunieri de 18 anos e de 19 anos o atacante Ryan Leles. Partidas preparatórias para o Sul-Americano de 2027, que irão acontecer nos dias 6 e 9 de junho no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Boa sorte aí ao Vitor Lamunieri e também ao Ryan Leles, representando o Cruzeiro na seleção brasileira Sub-20. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Obrigado a todos aí que acompanhou aí o vídeo
e curtiu aí as notícias. Espero que elas tenham sido relevantes para todos. Muito obrigado. Peço o like de vocês antes de sair do vídeo, tá bom? Dá essa força aí pro canal. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Já vou deixar o convite para você aí estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. E importante também, peço a vocês, gentilmente, que deixem o like de vocês para dar aquela força pro canal, tá bom? O like de vocês é muito importante, então não esquece não, deixa o like antes de sair do vídeo, tá bom? Fiquem à vontade aí para deixar a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? A participação de vocês é muito importante aqui pro canal, tá bom? E quem puder também tá tirando tempo para compartilhar o vídeo com os amigos, é muito importante aí pro canal, tá? Vai ajudar demais, a gente só tem de agradecer cada vez mais essa força que vocês vêm dando. Aqui, notícias todos os dias, só do Cruzeiro. Podem olhar aí os vídeos anteriores que vocês vão ver que só tem notícia do Cruzeiro. Então, você que é cruzeirense, tá no lugar certo, o YouTube indicou esse canal para você. Então, porque você é cruzeirense. Então, fique à vontade, esse canal aqui ele foi criado para atender toda a torcida do Cruzeiro, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela preferência. Deixa aí sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, sobre as possíveis vendas aí, né? A base aí dando possíveis lucros aí para o Cruzeiro. Deixa aí sua opinião de tudo que foi falado e dessa partida que vai ter aí, né? Muito importante para o Cruzeiro contra a Chape. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela companhia. Tamo junto. Ficaremos atentos às notícias. Qualquer coisa a gente volta aqui e atualiza vocês aqui no canal, tá bom? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.